Você sabia que o primeiro programa de saúde da família de Concórdia não foi da rede pública? Te contaram essa história? Pois essa história e muitas outras nós vamos contar hoje aqui com um convidado muito especial. Aguarde um minutinho. Ele é conhecido como Dr. Cláudio. O nome completo, Cláudio Guaita Peralta. Dr. Cláudio é um amigo da medicina familiar, comunitária, é um profissional muito reconhecido aqui porque ele começou a trajetória dele fazendo algo que eu destaquei no começo, fazendo Saúde da Família, que era um projeto, que era um programa desenvolvido dentro da Sadia. Daqui a pouco nós falamos desse assunto, mas agora eu quero recebê-lo aqui, Dr. Cláudio. Obrigado. Lhe conheço desde que eu cheguei aqui, porque eu, a minha família, tivemos sempre a sua assistência. Eu digo a minha família estendida, a primeira e a segunda família. Sim, porque sim. A Sofia, por exemplo, teve uma operação de apendicite. Quem fez foi o Dr. Cláudio, assim, quase sempre às pressas, né? Às pressas porque a dor é a dor do cliente, né? A dor do paciente, não é a dor do médico. Que também às vezes é, tá? Cláudio, obrigado pela presença aqui. Eu agradeço muito o convite, né? Porque são poucas as ocasiões que a gente tem de atingir toda a comunidade, né? Minhas maiores participações na comunidade sempre são a nível de rádio, né? Lá com meu amigo Noé. Como eu já te frisei, eu sempre fui assim, muito chegado na imprensa, né? Por causa do esporte que eu passei a ajudar. Então eu fiz muitos amigos dentro da imprensa, tanto do rádio, né? E agora aqui na televisão. Pois é, o senhor está falando, Cláudio, do Noé, que é um comunicador dos mais antigos de Sim. Concórdia, e uma outra pessoa que teve muita relação com o Dr. Cláudio foi o Gildo Vezar. Gildo Vezar. E o Gildo Vezar como repórter e como paciente também. Aí eu quero que o senhor fale um pouquinho agora, Cláudio, depois nós voltamos a trajetória pela ordem cronológica, um pouquinho sobre essa questão do esporte mesmo, né? O Gildo era o repórter da quadra, né? Quando eu comecei a assistir a Ser Sadia, né? Fui colocado lá como médico responsável nos esportes. E então eu era responsável por todas as categorias que a gente tinha na época. No voleibol masculino e feminino, no futebol de salão masculino e feminino, no judô, né? E o Gildo era o repórter de quadro, e às vezes ele era tão ansioso que ele queria que eu desse entrevista para ele fazendo um atendimento na quadra. E brigava comigo, mas isso era uma coisa que no fim acabou se tornando uma amizade, né? Claro. E um companheirismo com outros colegas de vocês, que eu digo da imprensa, que participaram aqui também, né? Então, foi uma amizade que eu fui criando aqui dessa maneira. E com o Noé também participando do programa do Noé. O Noé tem outras coisas, que uma vez eu tirei ele da política, que ele não queria sair, mas em virtude de um problema sério que ele tinha, né, eu fui meio incisivo e eu ainda era, como eu digo, um piá por aqui. E foi... Depois eu pensei, mas olha, tu tá doido, cara? O cara é comunicador, vai ser vereador na cidade, e tu despelho, ou tu te cuida, ou tu não vai ser vereador. Né? E graças a Deus deu tudo certo. Nossa amizade continua até hoje. Quando ele precisa, com assistência, com ele, com a família dele, inclusive, né? Porque o esporte levou a isso e a Sadia me levou a isso. E nós temos que lembrar que era um esporte de alto nível, praticado nas modalidades que o senhor citou. E as mais populares eram o voleibol e o futsal. O voleibol e o futsal. Grandes jogos aqui. E a responsabilidade do médico, a gente vê hoje quanta importância tem a medicina. E na época também tinha, né? Na verdade, também foi a Sadia que
patrocinou esse alto nível. Havia interesse, né? Porque havia também o time feminino que ficava em Brasília, que era de alto nível da Transbrasil, através do Omar Fontana. E aqui se criou um outro núcleo. E aqui a gente tinha uma equipe muito grande, né? Na época comandado pelo Pecos, pelo Adalir Borsatti, né? A Simone, que trabalhava lá dentro, o Tasquinha, vamos falar assim, que todo mundo conhece. Então existia um grupo e a gente tinha uma organização tal que os clubes grandes do centro do país gostavam muito de vir aqui. Eles tinham hora para treinar, eles tinham uma alimentação extremamente saudável e farta, né? Que era organizado pela Kátia Tramontino, que hoje não mora mais em Concórdia, mas existia uma estrutura e junto à estrutura tinha o atendimento médico também que eles podiam contar. Tanto é que a seleção juvenil do Brasil, que mais tarde com aqueles atletas chegou ao campeonato das Olimpíadas, o campeonato mundial, eles treinaram aqui durante 3 meses. E era uma seleção juvenil na época, que acabou ganhando um campeonato sul-americano, né? Que é o que traz a gente essas recordações saudáveis e saudosas também, né? Porque eu não ficava com os dirigentes, o treinador, eu gostava de ficar com o velho Avancini, que a gente dizia. O velho Avancini era uma criatura do outro mundo, como eu digo. E eu sempre ficava com ele, porque ali convergia quem precisava de atendimento. E esses atendimentos na modalidade que era de fazer um campeonato, né? Um estágio do campeonato em cada lugar, eu já era conhecido por todos os outros times e pelos juízes. Ah, certo. Aí teve um fato pitoresco, né? Opa! Que eu acabei tendo que internar um juiz em Minas Gerais lá, sabe? Ah, é? E deu uma diarreia tal no Cristão que ele estava branco lá. Estava trabalhando ou estava só... Ele estava lá trabalhando, era do time dos juízes, como eu digo, os times tudo daquele encontro e mais os juízes formavam um time. Uhum. E por essas coisas do mundo e coincidências do mundo, eu encontrei um juiz que tinha feito ginásio comigo em Porto Alegre. Olha só. Então tu vê que esse mundo do esporte gira muito, né? E Mas o juiz, coitado, eu tive que internar ele. Pegamos um táxi, levamos ele até o hospital público lá em Belo Horizonte e eu falei com o plantonista e ficou o homem fazendo soro lá. Olha só. Tá? São os fatos pitorescos que vão acontecer. É verdade. Né? Bom, o Gildo, nosso colega Gildo, infelizmente já partiu para outra e várias das outras pessoas que o senhor citou ainda estão por aqui. O Avancini, que a gente chamava de velho Avancini, ele era massagista. Ele era... roupeiro. Primeiro ele veio jogar bola aqui, né, no time da Sadia. Hoje ele era roupeiro e o velho era massagista. Ele tinha os truques dele, né? Uhum. Mas ele nunca contestava comigo. Me chamava de Claudinho. Claudinho. Ele me chamava, ô Claudinho. E quando tinha um problema, nós resolvíamos juntos às vezes. Porque ele tinha a habilidade dele que não era de ser descartada, né? Pois é. Mas era um parceirão, né? Umas coisas estranhas que aconteceram. O velho também tem muitas histórias, muitas. Uma que, como eu ficava com ele, eu não sabia dos pormenores, né? E ele sempre me esperava quando a gente estava em excursões para tomar café junto, né? Vamos tomar um café. Vou te esperar para nós tomar café. Tudo bem. Aí eu não sabia das maneiras do seu Avancini. Então um dia, essa aí é bonita também, cara. Opa. Olha que eu não sabia desse pormenor dele. E um dia eu fui e tomei banho antes dele, pra gente botar os abrigos e sair. Ele disse, não, agora eu não vou tomar banho, eu vou ter que esperar esfriar o banheiro. Eu disse, mas como assim, velho? Não, eu só tomo banho frio. Ele só toma banho frio. E o que aconteceu depois disso foi mais interessante. A gente tinha assim um conhecimento, um carinho um pelo outro, um respeito um pelo outro,
que aí ele tomava banho frio antes e deixava a água regulada para mim depois. Então, tipo, Cheio. então, sabe, são aqueles pormenores que a gente vai levando na vida e que vê um gesto significativo numa pessoa, né? Pois é. E ele me tinha como um amigo, eu tive que ajudar ele também uns dias. E infelizmente você foi mais cedo do que a gente esperava, né? Pois é. Mas o Avancini, o pessoal conhece muito ele na Ser Sadia. O pessoal da Sadia conhecia e tinha ele como um amigo, como uma pessoa séria, Ele foi uma discreta. pessoa, eu acho, muito importante ali dentro, porque até se constituir realmente um departamento médico lá, né? Ele resolvia todos os galhos, né? E quando ele não conseguia resolver, às vezes ele dizia, Claudinho, vem cá. É contigo o É negócio. contigo o negócio, entendeu? Agora, Cláudio, de todas essas competições importantes que você acompanhou, tem algum resultado, algum dia, algum jogo que você diz, esse jogo eu não esqueço? Os nossos jogos mais disputados era com o Chapecó, né? No vôlei? Do vôlei, tem foto que até hoje, às vezes, o mesmo pessoal do vôlei me manda, a gente comemorando no centro da quadra. E outro fato importante aqui é que esses jogadores também ficaram meus amigos, a gente se fala até hoje, Uhum. né? Se fala até hoje. E uma coisa que quando eu treinei aqui, a seleção juvenil treinou aqui, foi campeão sul-americano e eu tenho o título em casa também para mim. Olha Como só. um campeão sul-americano juvenil pelo Brasil. E antes de começar na medicina, na Sadia, já gostava de esporte, mexia com esporte ou... Eu sempre fui um entusiasta, né? Sempre gostei, sempre joguei bola. Na escola jogava vôlei também, mas com esse tamanho todo aqui ninguém me queria. Então, eu sempre gostei do esporte, né? E isso, não tendo essa capacidade total de atleta, como um médico assistente, isso me realizou bastante também. E foi um lugar que eu fiz muitos amigos também. Bom, então, o Dr. Cláudio Peralta tem 76 anos. 76 anos. 76 anos, está há 50 anos na medicina. O ano que vem a gente faz os 50 Faz 50 anos. Estamos há 49 anos formado, né? Uhum. Mas atuando na medicina até um pouco mais Sim, na porque própria formação. já começa atuando. E eu vim para cá a convite da Sadia, do seu Ivo Reich, que na época era prefeito aqui também, e com uma mãozinha do Dr. Rodolfo Pede, né? Que a gente não se conhecia pessoalmente, mas depois no correr da vida achamos várias coincidências, né? Uma delas que o Dr. Rodolfo tinha sido estagiário do meu pai na formação dele de bioquímico. E eram coisas que eram desconhecidas, então por isso eu digo que o destino prega muitas peças na gente. E também foi uma amizade muito grande que a gente sempre teve. Até hoje eu ajudo a cuidar da dona Lésia, né? Mas são essas coincidências que vêm trazendo, né? E quando a gente falava em medicina, não tinha como não falar no Dr. Rodolfo, porque a parte de, de Era análise de ele e o laboratório... Dr. Mori só que existia aqui na Pois é. época, né? Nós tínhamos o farmacêutico Massoli. Sim, o Dr. Ladi, que era uma lenda. Era uma lenda, né? Ah, Que também acho que ajudou muito a cidade, né? sim, sim. E depois a medicina veio chegando mais e trazendo seus progressos, como acontece até hoje. Então o senhor está em Concórdia, Dr. Cláudio, há 47 anos. Eu estou em Concórdia há 47 anos, né? Durante 10 anos a gente atuou exclusivamente para a Sadia. Pois é. Era um contrato que tinha eu, o Dr. Carlos Cunha e o João Barbosa. E depois também o Dr. Paulo Cambuim, que veio com esse contrato. Mas depois já vieram vindo outros colegas, porque a administração da Sadia considerou muito positiva aquela atuação. É claro que já tinham médicos que atuavam lá dentro, o Dr. Jardal Canali, o Dr. Jorge Galego, né?
Então foi chegando também outro pessoal da cidade, daqui do município, né? Munareto, e aí foi se aumentando as especialidades que se atendia lá dentro da Sadia. A Sadia chegou a trazer um ortopedista que trabalhava só lá como a gente também. O que a gente fazia a mais pela cidade, nós fazíamos plantão noturno no Hospital São Francisco, das 19 até as 7 da manhã. Bom, eu tenho a carteirinha amarela de saúde do tempo da Sadia. Eu olhei essa semana, está escrito Sadia em cima. A mão, uma letrinha bonita, né? E o senhor falou não falou da dona Nelce ainda, né? Não Falou da dona Nelce que também era uma referência dentro da Sadia. A gente foi contratado assim, né? Então, nesse contexto, se montou um ambulatório para os funcionários e o outro ambulatório para os dependentes, né? Então, quase sempre de manhã a gente atuava mais dentro da fábrica, se montou um ambulatório com material para pequenos procedimentos, com material para urgências, né? Para não ir todo mundo para o hospital fazer uma sutura por um corte, porque os acidentes eram bem mais frequentes que hoje, né? E lá tinha uma equipe montada, né? A dona Nelce era a chefa, né? Ela sabia mais que nós ali dentro, né? E uma figura sensacional, assim, do meu conceito, extremamente bondosa e atenciosa, né? A enfermeira Laura também. Ah, sim. Laura ainda tem um filho que mora lá em São Paulo, que é aviador, né? E ficou meio sozinha com ele lá. E a Noeli, Dona Noeli foi a óbito este ano, acho que no início do ano. Então essas pessoas iam agilizando, né? Se agilizava palestras nas granjas, né? Como informação. E o cuidado especial que se tinha, embora nenhum de nós fosse pediatra de ofício, o Dr. Carlos Cunha, eu, o Paulo Cambuim, né? Que naquela época ainda não tinha um pediatra aqui. Uhum. Mas a gente foi trabalhando, depois vieram os pediatras, né? E com um trabalho, eu fiz um levantamento nos primeiros 5 anos de trabalho e a gente tinha baixado o número de óbitos naquele último ano, comparado com os estudos do SUS, que era comandado pelo Dr. Paulo Pinto, que já se foi, mas que também era um grande amigo gremista, né? A gente conseguiu fazer o que tu disseste no início, o ideal da medicina. O ideal da medicina sempre é a prevenção, né? Prevenção é o ideal da medicina. E comparando esses dados, naquele último ano a gente teve um óbito infantil. Então isso para mim foi já uma grande realização, um médico novo, né? A gente era todos médicos novos, né? Com especialidades, né? A minha especialidade é cirurgia. Na verdade a Sadia me procurou porque o Dr. Franklin queria ir embora, queria se mudar para São Paulo, Rio de Janeiro, lá. E então, na verdade, eu vim pegar esta vaga do Dr. Franklin, né? E estou aqui, eu acho, tanto tempo quanto ele ficou. Olha só. Porque isso eu não sei. Mas eu fiz de Concórdia a minha terra, hoje eu estou muito mais aqui que qualquer outro lugar que eu tenha passado. Doutor Cláudio, então na abertura eu falei sobre um programa de saúde da família. E agora, lembrando o que o senhor falou há pouco, né, que havia um ambulatório para os funcionários e um ambulatório externo. Lembro muito bem. Alguém da família ficava doente, criança e tal, ia para o laboratório externo. Era o propósito da empresa, deixar o funcionário trabalhar descansado, enquanto ele sabia que se tivesse algum problema na família, ele estaria sendo cuidado. E isso funcionou muito bem durante bastante tempo. E claro que havia ainda alguns privilégios por conta da boa vontade dos médicos. Final de semana aconteceu de o médico ir na casa da família, ou de a família levar o familiar na casa do médico. Isso aconteceu. Nossa, mãe.
Mas quando a gente dizia, Claudio, as pessoas às vezes não compreendem bem isso, que a gente falava numa família, na família sadia, é porque esses gestos eles faziam parte da prática. Esse propósito era o que era, que eu entendo, o ideal. Por exemplo, o seu Romano Anselmo Fontana, a política da Sadia com a família era essa, né? Certo. Vocês se lembram as Olimpíadas internas? Aquilo ali era uma festa, gente. Sim. Né? E eu sempre me misturei nessa coisa toda. Eu jogava bola lá com recursos humanos, time do recurso humano, xingava os juízes que nem os outros, era expulso da quadra, porque aquilo era uma competição, sim, que movimentava. E aquilo movimentava. Claro, sempre tem as pessoas que não entendem muito isso. Eu entendia como um lazer muito grande de agregação do que a gente chamava de família sadia. Né? Acho que se perdeu muito com isso, né? Claro que a vida muda muito, mas aquele sistema que eles adotavam aqui, né? O projeto que foi feito foi um projeto de integração mesmo, como se fala hoje integração. Puxa, aquilo era uma integração de pessoas. Sim. Porque a gente convivia com um amigo, entende? De todas as classes dentro da empresa. Isso Sim. acontece, isso é natural. Né? Mas a gente não tinha isso, né? E até hoje, né? Até hoje eu sou abordado, às vezes com surpresa, por alguém que me diz: mas tu tá trabalhando ainda? Tu não te aposentou? Eu digo: mas eu não sei fazer outra coisa. Não adianta eu querer me aposentar. Então eu tenho atendido muitas dessas pessoas que não tiveram a condição de manter um plano lá da Sadia, da BRF hoje, né? Mas que eu atendo lá na rede pública. Também. Né? E eles se sentem... parece que se sentem mais em casa como era dentro da empresa. Mas na medicina e em outras atividades também, faz muita diferença essa questão da confiança, do conhecimento, do relacionamento, não faz, Cláudio? Eu acho isso muito importante. Né? É um assunto que a gente discute muito com meus colegas mais antigos, que a gente se reúne todos os anos. Com os colegas que vêm hoje, a diferença é muito grande para nós, porque a gente sempre foi educado no cuidado do paciente. Né? Claro, ninguém é infalível, algumas vezes nós também falhamos, erramos por vontade, nunca por vontade própria, mas sempre por complicações. Mas essa atenção de hoje a gente não está vendo ser passada como a gente foi educado. Isso é um problema da medicina de hoje. Eu enxergo isso aí como um problema sério de governo, a abertura de muitas faculdades, né? Parece que se perdeu aquela paixão da medicina. Assim. Eu sou médico porque eu quis ser médico, eu queria ser médico. Exemplos na família, meu pai já na saúde um tempo. Eu, antes de entrar na faculdade, já sabia fazer um exame de sangue, um hemograma com meu pai. Depois um padrinho que foi médico cirurgião, que eu segui também. Então, eu sou médico e não tenho outra profissão. Eu sou médico por vontade de ser médico e de ajudar as pessoas. E até hoje eu me cobro assim que eu fico muito ligado aos meus pacientes, até eu não resolver. Certo. Aquilo ali é assim. Mas a gente está tendo uma formação muito superficial do médico de hoje. Isso é um problema seríssimo que eu vejo, né? Abrir a medicina como um portal de dinheiro. Sim. É isso que as faculdades estão fazendo. Inclusive para as escolas, né? Porque a gente não está vendo a infraestrutura que a gente tinha para aprender. Hoje não se tem mais essa infraestrutura, a não ser que você vá numa faculdade grande de capital. Certo. Então não vejo essa necessidade tanta, né? Se você comparar com estatísticas dos Estados Unidos,
nós temos muito mais médico por habitante do que os próprios Estados Unidos. Isso é uma realidade, pode procurar nas estatísticas, né? Nós temos muito mais enfermeiros hoje do que os Estados Unidos, embora os Estados Unidos privilegiem muito a enfermagem, muito, Certo. até mais que nós aqui no Brasil. Mas é uma necessidade premente. Se você enche de médico, você vai ter que encher de enfermeiro também. E não existe capacidade no país de formar as especialidades que nós mais precisamos, porque não tem vaga. Então não adianta tu encher de médico e tu não ter como formar essas pessoas. Cláudio, uma reflexão que vale, só essa reflexão vale um programa. Mas quando você trabalhava lá na Sadia, teve um dia que, eu estou chamando vocês, senhor, misturando os Isso aí os é a sua tratamentos. liberdade, é assim que eu gosto. Então, estava indo para um ambulatório e alguém disse, ó, tá chegando atrasado e já cansado. E vem cansado. E vem cansado. Conta como é que foi essa. Isso aí é que eu e o Dr. Paulo Cambuim fizemos a nossa formação muito tempo juntos, né? Um tio do Dr. Paulo Cambuim empregava o meu pai num laboratório. E eu e o Dr. Paulo estudamos juntos no ginásio. Depois fizemos a faculdade juntos, né? E a residência, parte dela juntos, né? Então, quando ele procurou um emprego, eu ofereci aqui a Sadia para ele, olha, e realmente o seu livro estava procurando mais gente, porque foi aumentando aquele volume, né? E foi aumentando o volume de funcionários também. Então, ele veio para cá trabalhar comigo. E a gente operava junto, né? Operava na residência, às vezes as cirurgias de grande porte a gente operava juntos. Se lembrem bem que naquela época não tinha vídeo para operar uma vesícula, né? Tinha que fazer um corte grande no cristão aqui, né? Então, um dia nós chegamos até um pouco mais tarde, porque nós fizemos uma cirurgia grande, eu não me lembro o que foi lá, mas é uma cirurgia digestiva que consumiu mais tempo que a gente tinha previsto. Então as pessoas ficavam esperando ali naquela casa ali, que era o Dr. Zoete, os banquinhos, assim. Ah, sim. E nós, quando começamos a subir a escada, a gente viu que uma senhora falou, ó, eles estão chegando. E a outra disse assim, e já vem cansado. É claro, imagina a cara de dois loucos, sair de uma cirurgia de 3, 4 horas, né? Entrar, tomar um cafezinho lá, que a dona Nelson já servia, e tocar o barco, né? Fica a frase. Fica a frase. Fica a frase. Fica a frase. Bom, imaginem que quantos acontecimentos Concórdia teve ao longo desses anos todos. E quando a gente fala em acontecimentos trágicos, assim, é óbvio que entra o médico, entra a medicina, entra o hospital. E um desses acidentes foi no dia 23 de setembro de 1981. Eu estou dizendo o dia porque, óbvio, fui pesquisar, eu lembro do acidente, lembro da muvuca toda dentro do hospital, que foi a queda do avião Navajo que trazia uma delegação de Porto Alegre. Delegação da JH Santos. JH Santos, secretário da Indústria e Comércio, e depois, no mesmo dia, caiu um outro avião em Ceará, né? No interior de Ceará, entre Ceará e Chapecó, também... Devido ao mau tempo. Tudo devido ao mau tempo. E aí, nesse dia, houve esse acidente, e o senhor contribuiu para o atendimento lá no hospital? Esse acidente mobilizou na época todos os médicos do hospital, né? Aqui já tinha o Dr. Bernardo Guinter, Zanardi, porque quando eu vim para Concórdia nós viemos em 5 médicos novos, né? Contando os três da Sadia, que seria na época, né? E a gente tudo correu para ajudar. Saímos dos consultórios, fomos ajudar. E particularmente eu e o Dr. Paulo Cambuim atendemos a um senhor todo queimado, que ele era o agente das balanças Lutz Ferranda. E ele estava todo queimado, né? Os braços, perna, grandes superfícies queimadas. Então a gente não tinha nem como remover ele, nós levamos ele para o bloco cirúrgico, fizemos os curativos necessários, os debridamentos necessários.
e se montou uma UTI, né? Que não existia. Que não tinha isso aqui, né? Se montou uma UTI assim para atender essas pessoas. Teve uma outra pessoa desse avião que não se fez nada, né? Sim. Que era um dos dirigentes do JH José Santos. Carlos da Silva Reis, diretor de RH da JH Santos. Esse não se fez nada. Está com 94 anos hoje. Puxa vida. É. Esse outro senhor, nós levamos para o bloco, tinha o Dr. Lessa, o anestesista aqui, Sim. que anestesiou ele, e nós fizemos todas as bandagens e curativos. E montamos um esquema de hidratação do queimado, que é uma coisa bem complexa, né? E ficamos nos revezando. Eu e o Dr. Paulo Cambuim, porque aquilo foi de tarde, né? Sim. E a gente ficou se revezando toda a noite enquanto providenciavam lá de Porto Alegre um avião ambulância para vir buscar esse senhor, porque seguramente nós não tínhamos ainda aqui, hoje nós teríamos até, mas nós não tínhamos uma estrutura necessária de UTI para manter um grande queimado daquele porte. Mas enfim, que durante toda a noite nós hidratamos, medicamos, tiramos a dor. E de manhã eu fui na ambulância levar esse senhor até o aeroporto, que não era asfaltado também. É verdade. Não era asfaltado, era na pedra, coisa ali. E as notícias que eu tive é que esse senhor ficou internado uns 2 ou 3 meses em Porto Alegre, mas que ele se salvou. Inclusive ele passou aqui um dia e eu não estava na cidade. Passou, foi me procurar para me ver. E esse foi o episódio do avião lá do Calef, né? E o José Carlos da Silva Reis, que era o diretor da RH, então que se salvou. Negócio Sem assim. nada, eu não sei como. Ele escreveu um livro agora, que saiu agora nessas últimas semanas. Do Herval para o Mundo. Do Herval, a cidade onde ele nasceu, né? Pela editora Escuna, foi lançado esse livro. E ele está hoje, então, com 94 anos. Já foi alvo de muitas entrevistas. Nós mesmos citamos aqui. Algo assim impressionante. Ficaram na hora. Tinha uma senhora, né? Sim, a copilota Marilda Zanden de Mesquita, a primeira mulher a exercer, a partir de 1971, a profissão de piloto comercial no país, né? Foi aqui no morro, que eles chamam Morro Santa Cruz, às 17 horas e 17 minutos. Esse acidente aconteceu no dia 23 de setembro de 81, e aí nós lembramos porque o doutor Cláudio participou dessa equipe que atendeu. Bom, o senhor atuou também no hospital, e dentro do hospital montou um serviço que eu tenho recordação, que era um serviço de controle de infecção hospitalar. Gostou de fazer esse trabalho? Esse trabalho eu considero que foi excelente, né? Pode ser que os camilianos não achem, mas eu achei que era excelente. Na verdade, a gente fez um curso, eu e várias enfermeiras e farmacêuticos do hospital, fizemos um curso aqui na UNEC de 2 anos sobre o controle de infecção, porque isso era uma parte que estava emergindo muito em função da infecção hospitalar, em todo o país, né? Isso começou a partir da morte do Tancredo Neves, que foi tido como uma complicação também de infecção hospitalar. A partir daí, começaram a se formar as comissões de infecção hospitalar. Já tinham havido outras tentativas, assim, mas que não tinham conseguido surtir efeito. Através da enfermeira Neuza, filha do seu Cristóforo, seu Anavir, ela tentou fazer, mas eu conquistei o padre na época. Né? Era o chefão de tudo lá, que já se foi, né? E a gente conseguiu, através disso, publicar manuais e fomos instruindo o grupo médico. Isso tem que tratar com o grupo médico e não só o grupo médico. A enfermagem, as técnicas, a farmácia, porque a infecção hospitalar, o controle de infecção hospitalar, ela abrange todos os setores dentro de um hospital. E a gente conseguiu, né, com um grupo, né, que eu fui o líder na época, com a enfermeira, com o farmacêutico, com o administrador do hospital, né, e enfermeira de cada setor, a gente conseguiu reunir e fazer ações com que levaram o Hospital São Francisco, em 5 anos de trabalho, 5 ou 6 anos de trabalho, receber uma classificação
do controle de infecção do Estado. Existia um setor que era o CECIS, que controlava as comissões de infecção, né? Nisso outros hospitais já tinham, hospitais Unimed já tinham isso também programado. E nós recebemos um título de hospital referência em controle de infecção. Então isso eu acho que foi um serviço bem feito e eu continuei praticamente 20 anos trabalhando nesse setor. Bom, mais tarde, depois de o senhor trabalhar um tempão lá dentro da Sadia, o senhor e alguns colegas criaram a Clinimed, Sim, que é a sua empresa até hoje. que é até hoje. Hoje a Clinimed tem mais de 35 anos constituída, na época em que houve esse rompimento desse contrato que a empresa, por política dela, liberou, né? Foi eu, o Dr. Paulo Cambuim e o Dr. Carlos Cunha constituímos a Clinimed, né? Que hoje ela já cresceu também com meu filho Cláudio, com a minha nora, que é psiquiatra, né? E com o Dr. Gilmar Zorteia. Na época que o Dr. Carlos partiu, o Dr. Gilmar Zorteia, que tinha andado por aí perambulando pelo mundo, voltou, né? Então tinha eu e o Dr. Paulo Cambuim. Aí nós tínhamos um lugar para ele, oferecemos para ele e ele constitui hoje a Clinimed, que a gente se chama de meio irmão, os dois, porque a gente está tanto tempo junto, né? Com os filhos também junto, né? E então a Clinimed hoje, desde a sua constituição, está com uns 35 anos de vida. E o Cláudio, o Dr. Cláudio, cirurgião geral e infantil. Eu fiz cirurgia geral. A sua né? atuação maior. Eu fiz cirurgia geral e quando eu vim para Concórdia, eu estava entrando na cirurgia infantil. Então eu passava muito tempo com o pessoal da cirurgia infantil, que inclusive não queria que eu viesse para cá. Eles queriam que eu ficasse lá pela minha habilidade. E também eu sempre agradeci isso à Sadia, porque em Concórdia nunca veio um cirurgião infantil se estabelecer. O cirurgião infantil veio aqui, está até nos dias de hoje, se estabelecer em Concórdia. Então eu continuei evoluindo na cirurgia infantil. Embora não tenha feito exame para o título, eu já perdi a conta de quantas crianças eu operei em Concórdia. E ainda hoje o pessoal da CTI infantil, que tem um gabarito altíssimo para a nossa região, tem me usado nas necessidades, né? E na parte geral, tanto dos convênios que eu tenho operado as crianças. O que é isso? São as cirurgias das hérnias, das fimoses, outros tumores pequenos, alguma cirurgia abdominal de urgência, né? Eu tenho realizado. Eu tenho um grande orgulho de ter operado um gêmeo numa emergência com 900 gramas, que hoje deve estar aí pelos seus 24, 25 anos. Então, são aquelas coisas que a gente faz na hora certa, com o colega certo na anestesia, né? A medicina é tudo um conjunto, ela não é um sozinho, não é o Dr. Cláudio, é o conjunto que é montado, né? E várias outras, a gente já teve, nem dá para falar disso tanto, eu nem tenho um número mais, mas a gente tem bastante segurança nisso, né? Que ainda tem sido procurado. Então, acho que eu funcionei para a Concórdia assim como uma base, principalmente das emergências das crianças, sim, uma base muito grande que possibilitou que muitas vidas fossem salvas aqui. Esse é um orgulho grande que eu tenho, né? Não precisa se ter um monte de título, né? Hoje se trabalha muito com a propaganda, mas eu trabalho mais de verdade com o meu trabalho. E o Dr. Cláudio, sabe, Dr. Cláudio, que quem me trouxe aqui hoje para essa entrevista foi a Sofia. E a Sofia tem 21 anos. E ela me disse, mas o Dr. Cláudio que você vai entrevistar é aquele que fez a minha cirurgia? É aquele mesmo. Porque o que acontece? O médico sabe, né, que quando dá um problema
na família, se é criança ainda, a família se apavora. E foi isso que aconteceu comigo, né? Aí eu ainda estava sozinho, porque a Nádia não estava numa atividade externa, levar para o médico e ser aconselhado a fazer uma cirurgia, fazer a cirurgia e aí dá tudo certo, passa passa aquele susto, né? Que é da gente e a gente transfere para a criança também. E depois assim, pô, mas era tão fácil, parece que é. Mas essa é uma área para mim apaixonante, né? Tu dá segurança para a criança, tu ter a certeza que você está fazendo e isso, como eu digo, eu agradeço muito a Sadia também, porque ela possibilitou que quando eu já estivesse aqui, como eu conhecia toda a turma de Porto Alegre, eu então fazia visitas lá de uma semana e ficava lá no hospital. Hospital Santo Antônio? O Hospital Santo Antônio, que hoje está na Santa Casa. Né? Ainda conheço o pessoal de lá. Quem já se foi era o diretor, o Birajara Índio da Mota, que eu mandava uma cartinha para ele e dizia, vem Peralta. E eu, né, também fazia a minha parte, né? Claro. Eu levava os friozinhos da Sadia e aí tinha o Nicola lá que dizia assim, Gurias, faz o café que o Peralta chegou. E eu chegava com um pãozinho quentinho, coisa e tal. Claro, e aqueles produtos imbatíveis. Eu conquistei esse espaço, né? E sempre o pessoal me recebeu lá bem. A outra vantagem que eu tive em sempre me comunicar com o Hospital Santo Antônio é que pessoas daqui, crianças daqui, eu consegui internação lá para atividades que nós não tínhamos aqui. Uhum. Para cirurgias que a gente não tinha como fazer aqui. De especialidades, de oncologia, de neurologia. Tudo eu conseguia lá, conversando com os colegas que me conheciam lá, eu conseguia beneficiar as pessoas de Concórdia. E essa sua conexão com a origem permitiu que o senhor se mantivesse atualizado. Como sempre, né? Uhum. É isso que eu acho que a gente tem que fazer. Tu estudo, tu aprimora e a fonte eu ia buscar. Uhum. Congressos também, né? Tal qual também na parte do controle de infecção, a gente ia, o grupo, eu me associei ao Serviço de Controle de Infecção da Sociedade de Controle de Infecção de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e aí eu levava a minha equipe também junto para a gente ir nos congressos e ver as novidades. E o doutor Cláudio nunca quis ser secretário da Saúde? Foi convidado, me parece, se eu estou bem informado. Não, essa parte aí, Gildo, acho que ainda não tenho tempo para isso e talvez não tenha conhecimento. Posso ter conhecimento, mas eu tenho um pensamento comigo, eu não posso discordar da política, mas a saúde devia ser tratada à parte. Porque toda vez que você troca um prefeito, uma secretaria, aí você muda algumas coisas, muda pessoas, mas eu acho que a saúde é mais séria que isso, que quem tem e a outra é que demanda conhecimento. Tratar da saúde, mesmo a administração de saúde, demanda conhecimento. A gente vê por várias situações, né, próprias secretários da saúde lá do Bolsonaro mesmo, que tentava fazer o melhor, ainda acho, também fez bobagem, quer dizer, tira um cara que está conhecendo e para colocar um que é administrador. Isso não existe, administrador não conhece saúde. É o que se faz em vários municípios nossos. Esse é um ponto político, meu parecer político. A saúde é muito séria e mereceria profissionalização total também. Técnicos. Eu digo isso, técnico, que você conheça o que você está fazendo. Não por política, mas sim por política de saúde. Então, isso demanda conhecimento técnico para ser resolvido. E a saúde, se nós fizermos qualquer tipo de levantamento, de pesquisa, as pessoas vão indicar sempre a saúde entre as primeiras prioridades. Há alguns locais, cidades mais conturbadas, que a segurança aparece em primeiro. Mas as pessoas valorizam muito essa questão da saúde. E as pessoas esperam muito da saúde. Muito. Por isso que eu digo, e é difícil, porque é muita gente.
Uhum. É muito difícil. Mas, sei lá, vamos vivendo o nosso Brasil. Mas o senhor não me respondeu. O senhor foi convidado ou não foi? Foi cogitado, né? Foi cogitado, É, mas eu não, não. não dei. Fui cogitado ser vereador, Você é vereador também? É. mas não. Essa parte não é para É. mim. Eu sou mais um profissional de saúde mesmo. É. Cláudio, e a sua ideia? O senhor está com 76 anos, Sim. né? A sua ideia é continuar atuando na saúde? Tem algum plano? Não, como eu disse, eu sou médico, Ah, né? Enquanto a minha saúde permitir e o meu discernimento permitir que eu faça diagnóstico e tenha atitudes coerentes, eu pretendo ser médico, tá bem. né? Eu fiz de Concórdia o meu lar. Eu vim para cá com a dona Glorinha, que já se foi há 16 anos, infelizmente. Poxa vida. Eu vim com a Glorinha e um cachorro poodle. Que na primeiro posto de gasolina que eu parei, me perguntaram, mas é cachorro ou ovelha? Então, ele cabia no vidro da minha Brasília cor de uva. Opa! Entende? Então, eu vim para cá e fiz a minha família. Dona Glorinha administrou nossos filhos. O Cláudio, que o pessoal mais chama ele de Claudinho, hoje, né? Que é maior que o pai, bem maior, né? E o... Graças a Deus é um excelente clínico e administrador de saúde, né? E o Marcelo Fernando. E depois que eu perdi a dona Glorinha, aí, depois de umas escaramuças por aí, eu tenho uma Antonella. Tem uma Antonella. Então, Que é 3 filhos. filha da dona Dirley, e tem 11 aninhos hoje, e é uma graça. Né? E É uma já tem graça alguém pra que gente. ele chama de avó? De avô? Eu tenho alguém que me chama de avô, que é um baita jogador de pádel, Olha né? só. Que é o Teodoro. Teodoro. Filho do Claudinho, com a minha nora, a psiquiatra, né? Que é a Pauline. Pauline. Que também, a Pauline hoje também integra a Clinimed, desde que eles vieram para cá. Então hoje nós somos em 3 médicos lá, né? E vamos tocando o barco. Cláudio, o senhor é nascido em que cidade? Eu nasci em Santiago do Boqueirão. Ah, Santiago. Quem não é bandido é ladrão. Santiago, depois Na de Santa fronteira, Maria. Depois de Uruguaiana para lá. Isso. Como me dizia o Jaime Caetano Brau, né? Santiago do Boqueirão, quem não é bandido é ladrão. Ladrão. Mataram a minha saudade e roubaram meu coração, porque ele viu que tinha dado uma mancada. Ah, é? E Santiago é tido como uma cidade dos poetas, né? É. O Lupicínio Rodrigues é de lá também. Olha né? só, mas essa frase aí de quem não é bandido é ladrão, ela universalizou, né? Sim, diz que ele chegou lá para fazer um show e largou essa, né? Aí teve que consertar no meio do caminho. E aqui tem muita gente de Santiago, sabe, Cleber? Tem. Sabe do que eu me lembro de Santiago? Que quando o Brizola voltou para o Brasil, nós fomos um grupo para Santiago, junto com um amigo, porque a gente tudo pobre, né? E esse amigo tinha uma Belina. E na volta ele cansou e pediu para eu dirigir. Eu devia ter 20 anos, 21 eu acho, 22. E eu, desde aquela época, eu já era assaltador de lombada. Não corrigi esse problema até hoje. Eu não me acerto bem com as lombadas. E lá na madrugada, né, soltei uma lombada e acordou todo mundo, né? Pois é. E foi em Santiago, porque passar para voltar para Santa Maria de São Borja, passava dentro de Santiago. Passa dentro de Santiago. Não sei se ainda passa, né? Mas... como o meu pai era milico também, tá né? certo. Eu virei muito Rio Grande, né? Santiago, Uruguaiana, Santa Maria. Depois ele aí fez sua formação em Porto Alegre? De Cachoeira do Sul, que foi onde eu comecei a estudar. Nós fomos para Porto Alegre. Cláudio, e para a gente terminar essa nossa conversa, agradecendo muito a sua disponibilidade, e quando falamos de medicina em Concórdia, estamos bem servidos? Concórdia e região, o que o senhor me diz?
Eu acho que nós temos uma boa medicina aqui, né? Essa atitude do São Camilo de expandir o hospital da maneira que fez, né? Só é um pouco manchada hoje porque pela situação da medicina que nós temos no Brasil. Uhum. Essa eu acho que é a visão. Mas eu acho que foi uma atitude tomada, com algumas restrições por vários colegas nossos, de uma maneira bem intempestiva. Mas essa foi a decisão do hospital. Eu nunca deixei de atuar no hospital e a Beneficência Camiliana também nunca me tirou do hospital, né? Uhum. Principalmente a gente da Clinimed, nós continuamos atuando no hospital. Eu continuo ajudando na parte das crianças e operando o plano de saúde do hospital. Então, não, é a maneira de administração deles, Sim. né? Ficaram Hoje, impasses, né? Ficaram impasses que nem foram muito Ficaram debatidos impasses. na sociedade e que muita gente tem profissionais ressentidos por isso. Mas é um E capítulo hoje, à né, parte. e hoje a gente tem uma outra alavanca de melhorar a saúde de Concórdia, que já está acontecendo, que é o Hospital da Unimed, Certo. né? O Hospital da Unimed não vai ser única e exclusivamente para os segurados Unimed. Já existem outras empresas tentando a concorrência do hospital, o que é muito salutar. E eu acho que ter uma diversificação dentro da mesma comunidade para a medicina é excelente. Uhum. Acho que é excelente. Isso aí não é uma concorrência, isso é as coisas se moldarem nos seus lugares e cada vez mais se ter segurança para as pessoas, Certo. né? É como eu digo, eu fiz a minha vida aqui, eu sou mais concordiense, já sou um concordiense gaúcho, porque gosto de CTG também. Gosta também? Mas eu acho que Concórdia está muito bem de saúde. Se não está muito bem de saúde, hoje nós temos médicos que eram daqui, que estão pertinho de nós e que fazem excelência nas suas atividades também. Então estão bem ao alcance da gente. E para terminar, Dr. Cláudio Peralta e Concórdia. Você já referenciou várias vezes aqui seu apreço pela cidade, mas fale um pouquinho. O Concórdia, quando eu cheguei, tinha 30 mil habitantes. Olha só. Né? Hoje nós estamos aí com 79 mil, né? Então é uma cidade que progrediu bastante, né? Não tivemos a área territorial propícia como Chapecó para explodir que nem Chapecó, né? Mas o que eu acho de Concórdia é que a gente podia diminuir um pouco a concorrência política e todos nós nos unirmos, né, para fazer uma capital melhor. É um lugar bom de se viver, é um lugar tranquilo de se viver. A inconveniência é que é 450 quilômetros, tudo que é melhor, né? Mas a gente vai, né? Mas ainda vejo essa parte ali com algumas restrições do ponto de vista... Não precisa da concorrência do político, né? Eu acho que o que um fez de bem, vamos seguir. Nós temos que prezar pela nossa comunidade. Todo mundo fala, todo mundo quer arrumar um lugarzinho e outro. E aí eu ponho uma pedra sempre quando eu entro com os colegas de discussão, de dizer, quem vai ser o prefeito cuiudo, que nem gaúcho diz, que vai trazer a água do Uruguai aqui para nós, né? Porque fala, o BRF podia ajudar, mas ninguém traz, né, Gildo? Aí quando começa a não chover muito, a gente já fica cestroso aqui. Então eu acho que essa seria uma grande obra, melhor que rua, calçada e tudo certo. mais, né? Mas esse é um lugar a gente bom não de se desiste, viver. a gente não desiste de acreditar. Não isso. Mas, como esse ano a nossa política está meio desgastada, é todo o plano, né? O plano brasileiro. Eu fico sempre com essa lembrança, assim, que até um dia alguém me ouça e assim, não, eu vou ser o prefeito cuiudo, eu vou fazer essa porcaria, né? Que nem gaúcho fala, assim mesmo. Doutor Cláudio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Desejo um ótimo 2026 e espero encontrá-lo sempre assim, feliz, realizado, atualizado e fazendo o que mais gosta, né?
Além de torcer pro Grêmio, porque eu pude entender, Deus o livre. não. Além de. Não, o senhor é gremista ou colorado? Eu sou colorado de Mas carteirinha. gremista é o. Quem é seu amigo que é gremista? Era o Pedro? Era o. O Pedro, não, o Pedro era colorado. Ah. Deus o livre. Lá que o senhor citou eu entendi que o senhor era gremista, que o senhor citou alguém durante o. Não, isso aí é uma sina que eu tenho na minha vida, né? A minha esposa, Glorinha, era gremista porque o pai dela jogou no Grêmio. Olha só. E hoje a minha namorada é gremista também, então não adianta. Também. Mas tudo bem, a gente convive. A gente convive. A Nádia também é gremista, a gente convive. Eu tenho meus sócios lá da Belos, a maioria é gremista. Mas Então eu fico, quando o Grêmio ganha, eu tenho que ficar feliz porque aí produz, entendeu? Tem uma produtividade. Mas isso aí continua. O Marcelo, meu filho, é gremista. Olha só. Mas o Claudinho é colorado e o Neto já é colorado também, né? Então tá. Vamos em frente. Cláudio, Muito obrigado por tudo, ótimo né? 2026. Obrigado pela oportunidade. Deixo aqui para os meus amigos, meus colegas e todos os meus pacientes que me honram com a sua presença e me deixam trabalhar com eles. Um ano muito melhor de 2026 tivemos até agora. E um Natal, um Santo Natal, porque Deus que é o caminho, Deus que é a salvação, Deus que é o perdão e Deus que é a vida. E com essa mensagem do Dr. Cláudio, nós encerramos o nosso Papos e Lendas 2026, a cada semana, todo mês, novos episódios e novas conversas aqui, porque temos muitas histórias e muitas personalidades para destacar e para contar. Um abraço a todos.